Jin-Woo finalmente ficou frente a frente com o ser mais poderoso que já enfrentou, Antares, o monarca da destruição. E mesmo depois de herdar todo o poder de Ashborn, Jin-Woo estava prestes a descobrir uma verdade assustadora. Sozinho, ele talvez não fosse capaz de derrotá-lo. Jin-Woo sabia que continuar aquela batalha no Canadá seria uma péssima ideia. Antares não estava sozinho. Ao seu redor estava o gigantesco exército da destruição, formado por incontáveis dragões e criaturas que continuavam avançando pelo campo de batalha. E enfrentar o monarca da destruição naquele lugar colocaria mais vidas em risco. Por isso Jin-Woo colocou seu plano em ação. Utilizando a troca de sombras, ele desapareceu do campo de batalha, levando o Antares junto com ele. Em um instante, os dois foram transportados para uma ilha desabitada no Japão, longe do Canadá, longe do exército da destruição e principalmente longe de qualquer civil. Agora não existia um exército entre eles, era apenas o novo monarca das sombras contra o Antares, o monarca da destruição. E finalmente a verdadeira batalha começaria. Jin-Woo foi o primeiro a atacar, mas bastaram poucos movimentos para ele perceber que Antares era completamente diferente de qualquer inimigo que já havia enfrentado. Mesmo depois de herdar completamente os poderes de Ashborn, Jin-Woo estava diante do mais poderoso dos monarcas. Antares bloqueava seus ataques e respondia com uma força absurda, e Jin-Woo logo percebeu outra coisa: suas adagas não seriam suficientes. A diferença entre enfrentar os outros monarcas e enfrentar o Rei dos Dragões era gigantesca, mas Jin-Woo não recuou. Se as armas que ele carregava não conseguiam ferir Antares, ele teria que encontrar outra maneira. E então Antares começou a mostrar o verdadeiro abismo entre eles. Além de sua força monstruosa, o Rei dos Dragões possuía uma experiência de combate acumulada durante incontáveis batalhas. Cada movimento de Jin-Woo era respondido, cada abertura era imediatamente explorada. E quando Jin-Woo tentou utilizar seu exército de sombras, Antares revelou uma de suas habilidades mais perigosas, o Rugido do Dragão. A presença do Rei dos Dragões espalhou um medo absoluto pelo campo de batalha. Por alguns instantes, até mesmo as sombras de Jin-Woo ficaram paralisadas. Antares havia acabado de neutralizar uma das maiores vantagens do Monarca das Sombras, seu exército. Agora Jin-Woo precisava enfrentá-lo praticamente sozinho. Mas o Rugido do Dragão estava longe de ser a habilidade mais perigosa de Antares. O verdadeiro terror veio logo depois. Antares liberou o poder que justificava seu título de Monarca da Destruição, o Sopro da Destruição. Não era simplesmente fogo, tudo atingido diretamente por aquele ataque era completamente destruído, e isso incluía as sombras de Jin-Woo. Se um soldado fosse atingido pelo Sopro da Destruição, não haveria regeneração, ele simplesmente desapareceria. Jin-Woo não podia permitir que aquele ataque o acertasse, e naquele momento ficou claro: um único erro poderia decidir toda a batalha. As adagas não estavam funcionando, seu exército havia sido limitado, e Antares ainda possuía o Sopro da Destruição. Então Jin-Woo mudou completamente sua estratégia. Se suas armas não conseguiam atravessar as defesas do Rei dos Dragões, ele usaria o próprio poder das sombras. A energia negra começou a envolver seu corpo. As sombras cresceram, tomaram forma, até criar uma gigantesca manifestação ao redor de Jin-Woo. O poder do Monarca das Sombras finalmente estava sendo levado ao limite, e Antares respondeu da única maneira possível. Antares também parou de lutar como um humano. Diante de Jin-Woo, o Monarca da Destruição revelou sua verdadeira forma. O gigantesco Rei dos Dragões surgiu sobre a ilha. De um lado, a manifestação colossal do poder das sombras, do outro, o dragão mais poderoso de todo o exército dos monarcas. A partir daquele momento, aquilo deixou de parecer uma batalha. Parecia o confronto entre duas calamidades capaz de destruir tudo ao redor. Então os dois colidiram novamente. Jin-Woo atacava com tudo que havia herdado de Ashborn. Antares respondia com toda a força do Monarca da Destruição. Cada choque devastava a ilha, mas mesmo usando todo aquele poder, Jin-Woo percebeu uma realidade preocupante. Antares ainda era superior. O Rei dos Dragões havia lutado durante eras. Sua força, sua resistência e principalmente sua experiência faziam dele um adversário diferente de qualquer outro. Jin-Woo podia resistir, podia feri-lo, podia continuar lutando, mas derrotar Antares sozinho era outra história. Pouco a pouco, Antares começou a pressioná-lo. Jin-Woo havia se tornado absurdamente poderoso, mas diante do Rei dos Dragões, isso não garantia sua vitória. Antares continuou atacando, até acreditar que finalmente havia colocado o Monarca das Sombras contra a parede. Só que havia algo que ele ainda não havia percebido. Jin-Woo nunca precisou derrotá-lo sozinho. Desde o momento em que levou Antares para aquela ilha, ele estava ganhando tempo. Foi então que o céu começou a mudar. Antares sentiu aquela presença imediatamente, e quando olhou para cima, entendeu o verdadeiro plano de Jin-Woo.
A batalha naquela ilha não servia apenas para afastá-lo do seu exército. Jin-Woo precisava mantê-lo ocupado, até que eles finalmente chegassem. Os inimigos que Antares enfrentava desde o início daquela guerra, os governantes. Naquele instante, Antares entendeu tudo. Jin-Woo havia tirado o Rei dos Dragões do Canadá, separado Antares de seu exército, levado a batalha para um local isolado e sobrevivido tempo suficiente para que os governantes finalmente encontrassem uma passagem para aquele mundo. O objetivo nunca foi simplesmente vencer Antares em um duelo, era mantê-lo ali, e agora era tarde demais para escapar. Os governantes finalmente entraram na batalha. Antares ainda era o mais poderoso dos monarcas, mas agora não estava enfrentando apenas Jin-Woo. Os governantes lançaram seu ataque contra o Rei dos Dragões, e depois de uma batalha que levou Jin-Woo ao seu limite, Antares finalmente recebeu o golpe fatal. O Monarca da Destruição estava derrotado. Antes de desaparecer, Antares reconheceu que Jin-Woo havia conseguido vencê-lo, e assim, o mais poderoso inimigo do Monarca das Sombras chegou ao seu fim. Jin-Woo não era mais apenas o caçador que um dia entrou tremendo em uma dungeon dupla. Agora, ele carregava completamente o poder de Ashburn, e havia conseguido permanecer de pé diante do mais poderoso de todos os monarcas. E para você, o nosso prota conseguiria derrotar Antares se os governantes não tivessem aparecido? Comenta aí. Se você quer acompanhar toda a história de Solo Leveling, se inscreve no canal, deixa o like para acompanhar mais recomendações de animes e manhwas.